Salve telanautas, eu, Heitor Teixeira, tô aqui de novo para falar sobre um assunto que a essa altura do campeonato a gente até achou que já não fosse mais ter o que comentar, já que a gente há alguns anos atrás teve a estreia da série Halo, vinda lá da Microsoft, do Xbox, daquela série famosa de jogos e tudo mais, mas ela foi cancelada. Então tenha você gostado dela ou não, a essa altura do campeonato já deveria ser uma carta fora do baralho e algo pra gente deixar pra trás e seguir em frente. Ou será que não? O que eu quero tratar aqui é se há ou não algum tipo de esperança pra série, pra franquia na telinha ou talvez, quem sabe, até na telona, porque já que eu acho que Halo não precisa tanto assim de apresentações, a essa altura do campeonato quem tinha que conhecer já conhece pelo menos a existência dos caras, mas dá pra gente fazer aquele resumão dizendo que é uma franquia de tiro em primeira pessoa, com monstrinhos alienígenas e coisinhas futuristas no espaço e tudo mais. Mas isso é uma simplificação terrível, já que apesar de você passar a maior parte do jogo fazendo exatamente isso e enfrentando outras pessoas, até em módulos multiplayer de jogos, onde eu enfrento você e o resto da galera, com um timinho e tudo mais, existe um folclore por trás para servir como base, o pano de fundo para essas histórias que de fato tem um alto grau de sci-fi, onde os caras criaram toda uma mitologia para colocar a galera dando tirinho uns nos outros. Mas uma história essa que é muito bacana e merece ser desenvolvida. É óbvio, quando saiu a série, eu que não sou um grande manjador dos jogos, fui correr atrás de fazer minhas pesquisas e tudo mais, não só para poder fazer de forma mais honesta os reviews aqui para vocês, mas até para minha apreciação também ser balizada em alguma coisa. E não é que eu acabei, não sei se eu digo me apaixonando, mas me interessando fortemente, vendo o que outras pessoas, que essas sim manjam bem mais a respeito do que está acontecendo na tela em relação ao seu material original, acabavam falando. Você vê que tem uma diferença grande entre o material original e aquilo que eles acabaram fazendo, como se fosse uma desculpa de um universo alternativo onde ali as regras são outras, mas como eu só tinha como beber de forma superficial em uma pesquisa mais acelerada e rápida, eu acabei gostando daquilo que foi criado para aquele universo, com as histórias que iam ser contadas naquela série. Algumas coisas mais, outras menos, é óbvio. Como tudo que acontece na vida, a gente acaba não gostando de tudo 100%. Os caras vêm, jogam na nossa goela e a gente engole e não processa nada. Isso não seria nem inteligente, nem eficiente. Mas temos aqui no canal o review das 2 temporadas. Eu vou deixar para vocês linkado aí para vocês darem uma conferida. Se vocês estiverem assistindo agora e ainda não viram, quiserem acompanhar, meio que passo a passo ali, um novato chegando na franquia com a sua análise de alguém que gosta demais de sci-fi, mas talvez não seja exatamente a pessoa que mais vai falar com propriedade a respeito da franquia em si. Vou deixar aí a sugestão para vocês acompanharem o meu conteúdo. De qualquer forma, com a série tendo sido cancelada, por que a gente está voltando a falar a respeito disso? Aparentemente, nos últimos dias aí, a comunidade internética andou fazendo lá suas apostas de se a coisa iria voltar ou não, depois que a série acabou passando da Paramount Plus, que seria a sua casa original, para a Netflix. E isso faz toda a diferença, galera. Porque, é claro, se a gente for comparar a abrangência da Netflix em comparação com a Paramount, mesmo a Paramount tendo muito mais renome e sendo muito mais antiga, no campo dos streamings pode-se dizer que ela é uma anã comparada com a Netflix, que tem uma abrangência global muito maior, com muito mais penetração de mercado. E isso faz com que a série tenha mais chance de ser assistida agora, 3 anos depois do seu cancelamento, do que quando ela estava passando na própria Paramount. Eu vou dar uma recapitulada rápida só para contextualizar o que está acontecendo, porque se você lembra bem, se você já era vivo
estava respirando e prestou atenção no mundo à sua volta. Lá atrás, quando a Netflix chegou, eles basicamente mudaram o cenário, o landscape de como as coisas eram feitas num mundo onde a gente estava acostumado, no máximo com TV por assinatura, fosse ela através da forma como você recebesse, satélite, cabo ou seja lá. E eles mostraram pra galera que esse negócio de streaming tinha sim futuro e, inclusive, acabou se tornando algo mandatório, fazendo com que todo o resto da galera tivesse que correr e ralar para conseguir estar presente nessa brincadeira também. O problema todo é que esse novo formato traz uma série de desafios, tanto de produção, quanto logísticos, quanto técnicos, que ninguém tinha passado por eles antes, e a própria Netflix, que domina o mercado, passou um tempão sem ter um centavo de lucro, só investindo em algo que futuramente ia se tornar a norma. Mas com todo o resto dos grandes produtores, os grandes players correndo para tentar se adequar, eles acabaram passando por um processo onde eles tinham que brincar dentro de um jogo onde as regras ainda não eram conhecidas, nem as consequências de fazer as coisas dessa forma nova. Porque ali tudo é muito caro, desde montar a plataforma até você ter todo o marketing de convencimento das pessoas, para falar para elas, venham, assinem o meu serviço, eu tenho coisas bacanas aqui que você vai adorar, então eu mereço o seu rico dinheirinho. O problema todo é as pessoas vão olhar e falar, tá, o que você tá me oferecendo? E aí eles têm que entrar com o papo do catálogo. Nessas então é que você acaba vendo que eles passaram por um período onde eles tinham que correr muito para produzir mais coisas para poder justificar o convencimento da galera. Então durante um tempo rolou muito mais o peso em cima da quantidade do que da qualidade. O problema é que hoje, quando a gente vai olhar para a galera nos gráficos, a gente vai ver que a Paramount de longe não é quem está mais lá em cima, merecendo de fato ser considerada como uma major, uma das grandonas. E isso acaba influenciando muito das decisões internas deles. É claro, os caras precisam justificar lucros, e essa série que não estava nem indo tão mal das pernas assim em termos de aceitação, mas que era cara pra chuchu, porque estava custando ali na casa dos seus 10 milhões por episódio. Na hora dos caras se sentarem e conversarem as estratégias, é evidente que os caras vão acabar considerando quais são as melhores coisas a serem feitas, as que vão ser estimuladas e as que vão ter que parar de serem produzidas, por mais que isso doa pra caramba. Aí, galera, se a gente vai dar uma olhada na lista organizada em ordem de assinantes, a gente vai ver, inclusive, que o conglomerado Disney tá lá em cima. Pois é, a gente achava que essa conversa ia girar em torno da Netflix, mas a gente tá falando do Disney Plus, Hotstar, Hulu e o ESPN Plus, que acabam juntos somando um número maior do que o da Netflix, mas que não necessariamente colocam a Disney em primeiro lugar de lucros. Porque quando eu falo a respeito da Disney aparecer lá na frente, você até deve estranhar e falar, então eles devem estar montados no dinheiro, o que não é exatamente a verdade. A Disney tem uma grande penetração pelo fato de ter um nome família, um nome ligado com esse negócio de você trazer obras e títulos conhecidos, que a galera gosta, que a galera tem no seu dia a dia, e ainda assim, eles estão com dificuldade de fazer dinheiro por todos os motivos que eu citei a respeito dos custos de operação e de tudo que a gente vem vivendo nesse mundo moderno, com tantas opiniões distintas que às vezes pintam eles inclusive como vilões e tudo mais. Agora, imagina se a Disney tá de vez em quando tropeçando nas próprias pernas, o que a gente diria da Paramount? A Paramount já esteve pior, parece até que eles, tendo feito algumas escolhas que são difíceis e tal, conseguiram ver alguma perspectiva de lucro, mas o que não implica neles estarem fazendo isso de forma 100% confortável. Inclusive estão aí às beiras de uma fusão e de serem tomados agora pela Skydance, o que faria com que muita coisa nas estratégias mudassem. Então a gente tem que entender justamente esse negócio de agora que o título de Halo tá lá na Netflix, tendo mais chances de ser visto por mais gente,
A gente vai acabar ficando com as seguintes perguntas. Será que se ela for bem, a Netflix vai querer trazer uma terceira temporada? Ou será que a própria Paramount, vendo a série ganhar esse boost, esse extra, lá na coleguinha, será que ela mesma vai olhar e falar: oh, mas o brinquedo é meu, a bola é minha, se alguém vai investir nisso aqui sou eu mesmo? Não dá pra saber. Agora, tem uma outra parada envolvida aqui, além justamente dos direitos autorais, licenciamento, aquele papo todo no momento em que eles tomarem a tal decisão de olharem para os números e pensarem com carinho se vale a pena ou não, levando em consideração que eles escolham, sim, voltar a fazer, seria de fato uma terceira temporada? Porque todo mundo que foi despedido, que foi demitido, tem suas contas para pagar, não é, meus amigos? Então eles foram buscar suas coisas para fazer em outros lugares. Colocar essa galera de volta, todo mundo junto ao mesmo tempo, é praticamente impossível. Você estaria pegando ali provavelmente as mentes criativas por trás das coisas e tal. Agora, o que eu vou falar a partir daqui é um pouquinho de spoiler em relação ao final da segunda temporada, mas nada que vá matar a graça de você assistir, ou se você não viu nada a respeito da série, ir lá conferir ela no Netflix. Mas de qualquer forma, a série acaba exatamente no momento aonde a história deveria estar de fato começando, lá no primeiro jogo do Xbox. Fazendo então com que a partir do momento em que eles entram por aquela porta, tudo o que acontece a partir dali devesse pelo menos ter coerência com o que estava acontecendo lá fora. O que não é impossível com os personagens envolvidos, mas quando eles saírem dessa situação, que a gente sabe como a história se desenrola no jogo, eles vão encontrar o que lá fora? Uma equipe criativa completamente diferente, num cenário que não vai lembrar em nada as duas primeiras temporadas? Isso ficaria muito estranho, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar órfão dessa série que estava indo bem, e apesar de não estar adaptando tudo tintim por tintim da forma como é no material original, ainda trazia elementos de sci-fi interessantes o suficiente, e por conhecer, ainda que levemente, o lore da franquia, eu agora sei de todo o potencial de aonde essas histórias poderiam chegar. Então eu fico dividido, mas lembrando, se você aí de casa quer aumentar as chances da gente ver algo a mais sendo feito com esses personagens, talvez até com esses atores, o próprio Pablo Schreiber que estava fazendo ali o Master Chief e tudo mais, a hora de ir assistir essa primeira temporada que foi lançada no Netflix, maratonando aquilo e dizendo para os amiguinhos fazerem o mesmo, é essa. Porque os números têm que crescer ali se essa série quiser ter alguma oportunidade de voltar a ver a luz do dia com novidades e uma terceira temporada. E você aí em casa chegou a assistir as duas temporadas? Acompanhou os reviews aqui do canal na tela? Não? Agora que sabe que o negócio tá lá na Netflix, pretende? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Comentem e vamos fazer esse papo continuar. Lembrando que eu fiz o review das duas temporadas e você pode assistir tudo na playlist aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Até falei demais. Um forte abraço, galera. E até mais.